A pessoa não quer ser identificada. Ela escreve porque está tendo dificuldades de lidar com a morte. Ela diz assim: Padre, estou precisando de uma direção na minha vida, pois suas palavras sempre me fizeram bem. Uma pergunta: por que Deus tem que tirar as pessoas mais importantes da nossa vida? Acabo de perder recentemente o meu avô e até agora minha ficha não caiu completamente. Eu sei que agora ele deve estar bem, mas é difícil acreditar. É difícil também para minha avó, pois nem no quarto ela tem conseguido entrar. Rezo para que Deus ilumine e que ela possa superar este momento. Mas, Padre, quando saio de lá, da casa deles, me dá um aperto no coração, uma sensação estranha. Espero que o Senhor possa me ajudar nesse momento, porque suas palavras sempre me ajudaram muito na vida. Perder é um processo inevitável, porque a morte é a condição de toda criatura. Nós morremos porque somos finitos, né? E a gente precisa o tempo todo estar preparado para as perdas. Eu acredito que esse é um aprendizado que nós vamos usar da vida inteira, mas é possível a gente fazer isso. Não é Deus que tira da nossa vida, né? É o processo natural da vida. Tudo que é criatura um dia morre. E é natural que a gente sofra. O que a gente não pode fazer é não compreender que o sofrimento é um processo normativo. Isso é normal. É normal que a gente sofra. É normal que a gente fique desassossegado, né? Como nós estamos usando o termo aqui antes. É natural que a gente fique destroçado quando a gente perde alguém que a gente ama. Mas a gente não pode ver isso com egoísmo, né? Porque um dia todo mundo morre. Todo mundo um dia vai fazer a sua passagem. Agora a gente precisa estar preparado para que na passagem do outro a gente tenha condições de compreender a vida, o acontecimento, com sabedoria. Eu acho que uma sabedoria que Deus pode nos dar e que a gente precisa pedir, porque às vezes a gente reza pelo motivo errado, né? Pedindo a coisa errada, é que Ele nos dê a sabedoria de perder do jeito certo. A pessoa viveu uma vida inteira, trabalhou, né? E vai chegar um momento em que ela vai deixar de existir. Então a gente só precisa corrigir. Não é que Deus tira de nós. É que a vida tem um processo normativo. É natural que as pessoas vão embora. É natural que a gente chegue um dia e que um dia a gente vai embora. É natural a gente sentir saudade, é natural a gente querer o outro eternamente perto de nós, mas nós não podemos querer o que da vida é impossível. Então, essa liberdade para que a vida seja como ela é. É igual perder alguém de acidente, né? Eu não acredito, mas de jeito nenhum, que Deus quer a vida, a morte por acidente. O que acontece é que nas nossas escolhas, muitas vezes, nós antecipamos o acontecimento por falta de prudência. Já falamos tantas vezes sobre isso aqui, né? Nós vamos morrer. Todos nós vamos passar pela experiência da morte. E vamos morrer antes do tempo se a gente não cuidar da nossa saúde. E vamos morrer antes do tempo se a gente abusar da velocidade. E vamos morrer antes do tempo quando a gente negligencia, quando a gente entra nos vícios. Agora, tudo passa pela experiência da escolha. Isso é uma coisa que nós precisamos entender e precisamos correr atrás desse aprendizado, porque durante muito tempo a gente jogou a culpa nas costas de Deus e a gente se eximiu de todas as responsabilidades. E aí? Mas e quando acontece? Acontece uma tragédia na nossa vida. Perdi um filho, padre. Aliás, eu gostaria de mandar um grande abraço a um casal que eu conheci lá de Fortaleza. Na verdade, eles não são de Fortaleza. É a dona Socorro e o seu Oswaldo. Vivi uma experiência tão bonita com esse casal. Eu encontrei com eles no momento do retiro, não porque foi muito corrido, mas eu encontrei com eles lá numa parada do Mar Morto, por acaso. Eles estavam lá. E a dona Socorro, uma mulher, chorando o tempo todo, falando para mim assim: Padre Fábio, eu perdi um filho de acidente e eu vim com o meu marido nessa excursão porque a gente tinha o desejo muito de encontrar o Senhor e de agradecer pelo bem que o Senhor faz na nossa vida. E aí começou a contar a história, o acontecimento.
E eu achei interessante porque ela virou e falou assim: desde que o meu filho morreu, nem o meu marido, nem eu conseguimos mais falar o nome dele. A gente sempre fala o nosso filho que morreu. E aí eu escutei aquela história toda, e aí eu perguntei para ela: mas como é que chamava o filho da senhora? Aí ela me olhou assim assustada, como se estivesse buscando uma palavra, um nome que estava enterrado, sabe? Há muito tempo dentro dela. Tinha um ano e meio que esse rapaz morreu. E ela puxou e falou: Oswaldo Júnior. E começou a chorar muito. E à medida que ela chorava, ela repetia o nome dele: Oswaldo Júnior. Oswaldo Júnior foi dizendo. Eu abracei aquela senhora e chorei também naquela hora. Ela falou: eu estou conseguindo, padre, eu estou conseguindo falar o nome dele. E eu vi na experiência da Dona Socorro naquele momento, justamente o momento é engraçado, porque a gente não sabe quando é que o nosso coração vai começar a voltar a ser feliz, mesmo tendo perdido. Porque a grande questão é essa, minha gente. Às vezes a gente acha, porque perdeu um filho, ou porque perdeu o pai, porque perdeu a mãe, a gente nunca mais vai se recuperar. Essa possibilidade existe sim. Você pode nunca se recuperar se você nunca fizer um esforço para essa superação. Agora, você acha que Deus realmente gostaria que nós ficássemos enterrados nos nossos sofrimentos, ainda que Ele não tivesse como resolver isso? Ainda que Ele não tenha como modificar aquele acontecimento? Você acha que Deus realmente gostaria que seus filhos ficassem mergulhados numa dor que vai durar 20, 30, 40 anos? Aí você retira e faz a pergunta de um jeito diferente. Será que o Oswaldo Júnior, que a Dona Socorro tinha tanta dificuldade de voltar a falar o nome, tamanha era a dor de ter perdido esse menino de maneira trágica? Será que o Oswaldo Júnior gostaria que a mãe dele ficasse mergulhada o resto da vida num sofrimento porque ele foi embora? Aí você tem o fruto da ressurreição. Quando essa mulher é capaz de reagir, quando este homem é capaz de reagir, essa família é capaz de reagir, e ao dizer o nome, ser capaz de fazer com ele um compromisso. Nós vamos viver, nós vamos superar essa dor. Nós não vamos permitir que esse sofrimento venha nos sufocar. Ela tinha muito prazer, muita vontade de me encontrar, porque segundo ela, o Oswaldo Júnior não era um homem que acreditava, não tinha muita religião, não acreditava em muita coisa. Mas ela dizia: mas Padre Fábio, ele gostava de assistir ao programa de Direção Espiritual. E a gente veio atrás do Senhor por causa disso, que a gente tinha vontade de contar a história para o Senhor. Na história da Dona Socorro e do Senhor Oswaldo, eu pude identificar que nós temos, sim, a oportunidade de superar. E de dizer a palavra mais difícil. E assim como a gente diz a palavra mais difícil, a gente dar o passo mais difícil. Nunca permitir que a morte nos mate também. Sofrer nós vamos sofrer, minha gente. Mas eu acredito que do sofrimento é preciso nascer uma superação. É assim que a gente vai, perdendo e fazendo da nossa perda um lugar de aprendizado. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com o programa de Direção Espiritual. No intervalo a gente estava falando aqui, o Christian comentava que a morte de um filho é um fato muito difícil mesmo, porque é uma quebra da regra, né? A gente espera que um dia os mais novos tenham possibilidade de enterrar os mais velhos, e deveria ser a regra da vida, mas isso é quebrado o tempo todo, e aí a gente tem o processo contrário, que é muito doloroso. Eu estava dizendo, sabe, minha gente, não sei porquê, eu acabei me aproximando muito de pessoas que perderam os filhos. Acho que Deus me colocou no caminho de muita gente assim, e colocou essas pessoas no meu caminho, porque elas me fazem ser melhor. Eu olho com muito respeito para todo mundo que perdeu um filho. Toda mãe, todo pai que precisou sepultar a sua cria, eu tenho profunda reverência por essas pessoas.
Agora vejo também que quando existe a superação, que às vezes não consegue, né? Por causa de motivos muito diversos, às vezes a pessoa acaba perdendo o ritmo da vida, esquece dos filhos que ficaram, esquece da vida pessoal, o casamento acaba. Quantas vezes você tem, por causa de perda de filhos, você acaba tendo a quebra do vínculo matrimonial? Por causa da maneira diferente de interpretar a perda, né? A maneira como a mulher interpreta a perda do filho, muitas vezes é diferente do marido. Enfim, são muitos conflitos que, se não bem acompanhados, geram até o final do casamento. Mas, por outro lado, quando o pai e a mãe conseguem organizar esse luto, conseguem aquietar as coisas no coração e organizar aquele sentimento e transformá-lo numa mola propulsora, né? Como essas pessoas se tornam sábias? Como a perda de um filho, a morte trágica, a perda irreparável pode fazer com que o coração se transforme e seja um lugar de muita sabedoria. Aqui também, nosso amigo que perdeu o irmão, quanto tempo? 2 meses, o irmão de 44 anos, encontrado morto também. E ele também estava falando da dificuldade que a mãe está vivendo para superar a morte do filho. Mas lá em Israel, o encontro com a Dona Socorro, volta, porque a gente precisou terminar por causa do primeiro bloco, foi um momento muito especial para mim, sabe? Por saber que na vida daquela mulher, Deus estava agindo ali, na Terra Santa. Porque eu vou confessar uma coisa para vocês, não me interpretem mal. Toda vez que eu vou a Jerusalém, toda vez que eu, não só Jerusalém, mas todo o Estado de Israel, quando vou à Palestina, quando eu vou conhecer os lugares santos, eu fiquei um pouco decepcionado quando eu fui. Porque, na verdade, eu esperava algo muito diferente do que eu realmente encontrei. Mas eu fiz dessa minha decepção um lugar, digamos assim, eu transformei a minha decepção. Porque às vezes, se você for à Terra Santa, ou você já foi, vai concordar comigo aqui, porque isso, muita gente sente a mesma coisa. Você entra, por exemplo, na igreja onde dizem que Jesus nasceu, e ali você não sente um clima cristão. Tem tanta divisão ali dentro, tem tanta gente mal-humorada e de cara feia cuidando do patrimônio, que você não percebe que ali é sagrado. Você tem que fazer um esforço muito grande. Mas para mim o mais importante não é aquilo. Não é eu olhar para aquela pedra e dizer, ah, Jesus nasceu aqui, ou Jesus morreu aqui, Jesus ressuscitou aqui. Não. Para mim o mais interessante da Terra Santa é você estar lá. É você andar por aquelas estradas, é você andar por aquelas ruas. Independente de onde foi, a minha fé não depende dessa materialidade. O que eu sei é que naquele lugar, o meu Salvador nasceu. Para mim não importa se foi a 6 metros de onde eu estou, a 1 quilômetro dali ou dentro, não me importa. A sacralidade da terra não passa por essa localização que às vezes as pessoas querem fazer e que, porque querem localizar, acabam retirando a sacralidade dela. É tanta divisão, é tanta disputa por aqueles lugares que não sobra nem espaço para a mística. Querem conquistar tanto o território geográfico que esquecem da conquista mística. E isso eu não preciso. Para a minha conquista mística, eu não preciso de fazer lá a metragem, né? Isso aqui é isso, não. Ou identificar, neste lugar aconteceu isso, não. Para mim é a terra, nesta terra aconteceu. É como pisar numa cidade que você sabe que nasceu alguém que você admira. Estou dando um exemplo muito simples. Não importa onde nasceu, é nessa terra. Por aqui ele andou, essa era a cultura dele, essas eram as pessoas. E para mim, a experiência de Jerusalém sempre passa por essa oportunidade de mergulhar na minha identidade. De ver lá os judeus lamentando no muro da lamentação. Identificar que aquele povo é minha origem.
olhar o Rio Jordão e saber que ele é um acontecimento miraculoso. Das geleiras do Monte Hermon, nasce o Rio Jordão. As geleiras vão se soltando e ele começa a nascer um pequeno rio ali que vai crescendo e alimenta toda aquela terra. E para mim, a experiência da Dona Socorro e o seu Oswaldo naquele lugar é de ressurreição. Voltar a ter a oportunidade de dizer o nome do filho, voltar a ter a oportunidade de sorrir, de contar história e de rir daquilo, porque num determinado momento eu brinquei e falei: ô, seu Oswaldo, vem aqui. Aí a Dona Socorro: meu Deus, se o Oswaldo Júnior soubesse que você está chamando o pai dele pelo nome. Coisa de gente simples que cativa a gente. Aí ríamos, e aí começávamos a contar isso. Eu falei: me conte a história desse Oswaldo Júnior, Dona Socorro. Aí ela começava a contar como ele era, destravando a língua daquela mulher para que ela pudesse reencontrar a satisfação de ser quem ela é. Sofrida, sim, mas guardiã de uma memória que não a derrota. Transformar a memória do filho não como um instrumental de derrota, de fracasso, mas como um instrumental de vitória. Eu preservo a memória do meu filho e vou crescer como pessoa. Eu quero fazer dessa perda um acontecimento de superação ou uma oportunidade de crescimento. Só para encerrar, né? O primeiro assunto que nós tivemos aqui.